Não, você não veio parar no Discovery Channel da física. O que é essa tal de natureza das forças? Quer entender um pouquinho mais? Então fica aqui para a gente explorar na física com Sukita. Existem 4 tipos de forças fundamentais na natureza. A força gravitacional, a força eletromagnética e a força nuclear. Pode ser dividida em forte e fraca. Coloquei aqui a natureza das forças dividida na força gravitacional, como havíamos dito. Temos a força nuclear, pode ser dividida em forte e fraca. E a força eletromagnética. Veja, aqui não é exatamente a força em si, mas é uma natureza, é um estilo de força. Então, há algumas forças que a gente já conhece, como a força peso, a força normal, a força de atrito. Cada uma delas vai ter que se encaixar em uma das categorias, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos diferenciar essas 3, no caso essas 4 categorias, essas 4 forças fundamentais. A primeira delas que a gente vai ver é a força gravitacional. A natureza de força gravitacional, ela é a mais fraca de todas e ela representa uma atração entre massas. Então, você sabe que a força peso de alguém aqui em cima da Terra, ela é uma força de natureza gravitacional, já que ela é resultado de atração entre massas. Se eu tenho um certo astro aqui, se eu tenho um satélite natural como a Lua também é atraída por uma força gravitacional pela Terra. Essa pessoa aqui é atraída, a gente chama do peso da Terra. Então, força-peso, a força gravitacional em si, ela tem uma natureza do tipo gravitacional, porque ela é resultado da atração de massas. Ah, beleza. E como é que essa força é a mais fraca de todas? A gente sabe que se as massas se atraem, eu estou atraindo esse piloto e o piloto está me atraindo. Mas essa força não é tão relevante porque nossas massas são bem pequenas. Veja que para a força peso agir aqui na Terra, é preciso que um dos corpos, como no caso a Terra, tenha uma massa bem grande. Por isso que essa força do tipo gravitacional, de natureza gravitacional, é uma das mais fracas de todas. Então vamos ver agora a força do tipo nuclear. Já a natureza nuclear é um pouco diferente do que a gente já é acostumado. Imagine o núcleo de um átomo, e lá no núcleo de um átomo a gente sabe da existência de prótons e de nêutrons. Já parou para pensar que lá dentro os prótons têm cargas positivas, então eles sofrem forças de repulsão. Então, como eles conseguem se manter juntinhos lá dentro do núcleo sem ficar muito se repelindo? É porque lá dentro existe uma força de atração entre eles que é maior ainda do que essa força de repulsão que a gente aprende lá, que o positivo com positivo se repele. No caso, a força elétrica. Dentro do núcleo dos átomos vão surgir uma espécie de força nuclear. A força nuclear vai ser uma força do tipo de atração. Atração entre quem? Atração entre prótons, atração entre nêutrons e atração entre prótons e nêutrons. Então, é esse esquema que a gente tem aqui. Prótons atraindo nêutrons e nêutrons atraindo nêutrons. Essa é a força nuclear forte. Então, dentre as 3 naturezas de força que a gente tem, essa daqui é a mais forte de todas. Como a gente tinha visto lá no início, existe também a nuclear fraca. Não vou citar aqui, ela também é um pouquinho mais fraca que a eletromagnética, mas ela é resultado lá do decaimento radioativo. Quando a gente falar de nuclear aqui, vamos só apontar a nuclear forte. Então, vimos a gravitacional, a natureza gravitacional, vimos a natureza nuclear e agora vamos ver a eletromagnética. Natureza eletromagnética vai englobar quais forças? Será que é só aquela parte de força elétrica e força magnética? Veja, a gente disse que todas as forças que a gente conhece, a normal, o peso, o atrito, tração, tem que ser incluída nessas 3 categorias: força gravitacional, nuclear ou eletromagnética. A gente viu que a natureza gravitacional engloba aquelas forças resultados da atração entre massas. Então, a gente já englobava a força peso. A força nuclear era um caso muito específico, que acontecia lá dentro dos núcleos. E a força de tração, a força normal, força de atrito, onde é que entra? Exatamente,
entra aqui na natureza eletromagnética. Mas por quê? Quando eu estou andando, aqui meu pé eu estou andando, eu faço uma força no chão, então eu faço uma força no chão, e o chão devolve uma força no meu pé. Essa força é a famosa força de atrito, porque a superfície é áspera. Então, eu empurro o chão e o chão me empurra para frente. Quando a gente vai ver numa escala microscópica, o que é que acontece? Os átomos do meu pé estão de alguma forma se aproximando dos átomos do chão, daquela superfície irregular. E aí, quando eles se aproximam muito, o que eles tendem a fazer é meio que se repelir. Então, cria-se uma força entre eles, numa escala atômica, daí surge, resultado de interações de atração e repulsão, a força de atrito. Então, por isso que a força de atrito entra nessa natureza, nesse estilo de força eletromagnética. Então, aqui são os átomos. Já na corda, quando a gente estuda força de tração, é o mesmo raciocínio. Veja, quando eu tenho uma corda que eu estico, o que é que está acontecendo lá na escala atômica, quando eu pego uns átomozinhos aqui? Quando eu trago para cá, olha o que acontece. Eu estou com os átomos aqui da minha corda e eu estou tentando separar eles. E aí o que é que acontece? Surge meio que uma força entre eles de atração e repulsão na escala lá do tamanho do átomo, na ordem de grandeza do átomo. Então, é resultados de forças de atração e repulsão entre átomos, ou seja, de forças eletromagnéticas nessa escala, que vai surgir as forças de tração. Ah, a força normal é desse mesmo jeito? É desse mesmo jeito. Então, outras forças também vão se encaixar aqui na natureza eletromagnética. Então, revisando o que a gente viu, temos as naturezas de força gravitacional, que engloba a força-peso, as forças resultados de atração entre massa, as forças do tipo nuclear, que são resultados lá nuclear forte da atração entre prótons e nêutrons, e a nuclear fraca, que está mais ligado a decaimentos radioativos, e a eletromagnética, que são todas aquelas outras forças que a gente conhece. Por que eletromagnética? É porque é só elétrica? Não, é porque a causa dela está bem relacionada ali a níveis atômicos. Vocês já sabem disso. E para finalizar aqui nosso assunto, bora fazer uma questãozinha. A normal é uma força que surge quando dois corpos estão se tocando. Sobre essa força, podemos afirmar que sua natureza é do tipo... É uma força do tipo de contato, ele quer saber a natureza. Natureza. A gente viu natureza de contato? Não. Vimos só a gravitacional, eletromagnética e nuclear. Então, não é de contato. Também não vai ser nuclear, não vimos esse caso. Ela vai ser gravitacional eletromagnética. Gravitacional é atração de massas. Então, não vai ser gravitacional, ela vai ser eletromagnética. Ah, mas qual é o motivo? Lembra, não, é uma força normal. Digamos que eu estou botando o meu pé aqui. Os átomos aqui do meu pé estão meio que numa escala lá atômica, se repelindo e se atraindo, mas uma repulsão, né, com os átomos do meu pé. E aí eles surgem forcinhas, resultados de interações eletromagnéticas, e surge então a normal. Então, essa foi a explicação da natureza das forças que muita gente confunde com as próprias forças. É meio que uma classe que a gente encaixa essas forças lá dentro. Então, treina aí no PDF, no link aqui abaixo. Tem um resumo do que a gente viu hoje e tem uma questãozinha para treinar. Gostou da dica aqui? Encaminha esses vídeos lá pro grupo da sua sala, deixa eu curtir e lembra de se inscrever no canal. Valeu!